Alguma vez sentiu que o chão desaba sob os seus pés, não num sonho, mas em plena luz do dia, rodeada de estranhos? Para Isabela Silva, esse instante chegou entre um gole de café morno e a explosão do seu casamento de 15 anos. Foi atraída para uma armadilha pública pelo homem que amava, um cenário desenhado com um único propósito: a sua humilhação total às mãos da sua amante. Os sussurros, os olhares, as palavras venenosas. Era um pesadelo a desenrolar-se em tempo real. Estava encurralada e sozinha, sem saída. Mas num canto tranquilo daquela movimentada cafeteria, sentava-se uma pessoa que conhecia a verdade. Uma única testemunha prestes a levantar-se e a desmantelar toda a farsa de uma maneira que ninguém, e muito menos o marido de Isabela, teria podido prever. Isabela Silva acreditava na vida que tinha construído. De fora era perfeita. Um edifício de sucesso e felicidade meticulosamente desenhado. O seu lar, uma extensa obra-prima contemporânea nos subúrbios de Lisboa, apareceu uma vez numa revista de arquitetura. Era, claro, um desenho do seu marido, Ricardo. Ricardo, sócio principal da prestigiada firma de consultoria Sol e Mar, era o arquiteto de toda a sua vida. Isabela tinha sido o seu apoio, a sua confidente e a força silenciosa que geria cada detalhe do seu mundo para que ele pudesse focar-se na sua ascensão meteórica. 15 anos atrás, Isabela tinha sido uma promissora fotógrafa de arquitetura, com um olho aguçado para a forma e a luz. Conheceu Ricardo na inauguração de uma galeria onde se exibia a sua obra. Era encantador, brilhante e via o mundo com linhas audazes e ambiciosas que refletiam as suas próprias sensibilidades artísticas. Conquistou-a com promessas de uma parceria, uma vida construída, tijolo a tijolo. Mas, lenta e imperceptivelmente, a parceria havia mudado. O seu equipamento fotográfico começou a acumular pó no sótão, enquanto que gerir a sua agenda social, organizar jantares para os seus clientes e assegurar-se de que o seu lar fosse um reflexo perfeito do seu status, se tornou o seu trabalho a tempo inteiro e sem remuneração. Isa, tu és a única em quem confio para que isto corra bem, dizia ele com a mão nas suas costas, a sua voz um suave bálsamo de persuasão. Este jantar para a junta é mais importante do que qualquer sessão de fotos. E ela, amando-o, tinha acreditado. As rachaduras, quando começaram a aparecer, eram finas fraturas fáceis de ignorar. Começaram como pequenas mudanças na sua rotina. As noites tardias no escritório tornaram-se mais frequentemente seguidas pelo leve e desconhecido aroma de um perfume que não era o seu. Agarrado à sua blazer, ele desvalorizava as suas perguntas com um gesto da mão. Prazo final de projeto, querida, é matador. Depois veio a distância emocional. As conversas tornaram-se transacionais, girando em torno de horários e finanças. Os seus elogios, antes poéticos e específicos, tornaram-se genéricos. Estás bem, dizia com os olhos já no seu telefone, a navegar por e-mails. O homem que uma vez notava a mais pequena mudança no seu corte de cabelo, agora mal parecia notá-la na sala. Isabela tentou fechar a crescente brecha, planeava noites de encontros, reservava escapadelas de fim de semana e tentava reacender a faísca que uma vez tinha ardido com tanta intensidade. Mas era como tentar acender um fogo com lenha úmida. Ele estava presente em corpo, mas ausente em espírito, a sua mente perpetuamente noutro lugar. Desenvolveu o cruel hábito de voltar as suas preocupações contra ela. Uma tarde, ela o confrontou sobre uma fatura de cartão de crédito que mostrava um débito por um jantar de 400 euros no O Botânico, um restaurante onde não iam juntos há anos. Vi o débito, Ricardo. Com quem estavas?
Perguntou, a sua voz a tremer ligeiramente. Ele nem sequer levantou o olhar do seu laptop. Era uma reunião com um cliente, uma nova conta de Zurique. Tu sabes como isto funciona, Isabela. Temos de os receber bem. Um cliente às 10 da noite de um sábado? Finalmente olhou para ela, a sua expressão uma mistura perfeita de condescendência e piedade. A sério que vamos fazer isto? Estou a matar-me para nos dar esta vida, e tu aqui a questionar os meus relatórios de despesas como uma espécie de contabilista forense. Honestamente, esta insegurança está a tornar-se esgotante. Ela encolheu-se como se tivesse sido atingida. Insegurança. Essa era a sua nova palavra favorita para ela. As suas perguntas válidas, os seus pressentimentos de que algo andava terrivelmente mal, tudo desvalorizado como o seu próprio fracasso emocional. Ele era um mestre do gaslighting, fazendo-a sentir que era ela que se estava a desmoronar, a paranoica e ingrata. A discussão terminou, como todas, com ela a pedir desculpa, sentindo-se pequena e tola, e ele a perdoá-la magnanimamente pelo seu episódio. O verdadeiro alarme, o que não pôde ignorar, soou um mês depois. Ricardo estava no duche, e o seu segundo telefone, o seu telefone do trabalho, que normalmente estava agarrado à sua mão, vibrou na mesa de cabeceira. Isabela nunca tinha invadido a sua privacidade antes. Era uma linha que nunca tinha considerado cruzar, mas um medo primitivo e instintivo apoderou-se dela. As suas mãos tremeram enquanto o pegava. Estava desbloqueado. Uma série de mensagens apareceram no ecrã de um nome que não reconhecia. Cláudia. Cláudia, ontem à noite foi incrível. Não consigo parar de pensar em ti. Cláudia, acabei de reservar a suíte no Hotel Artes para o próximo fim de semana, como querias. A minha pequena surpresa para ti. Não posso esperar para te ter só para mim de novo. Cláudia, já falaste com ela? Prometeste que o farias? Brevemente, Ricardo. Não consigo continuar a viver assim nas sombras. O ecrã ficou turvo, enquanto as lágrimas enchiam os olhos de Isabela. Não era apenas a confirmação do caso, era a intimidade casual, os planos partilhados, a arrepiante finalidade dessa última mensagem. Já falaste com ela? Ela já não era Isabela, era um obstáculo, um problema a resolver. A vida que acreditava estar a construir com Ricardo era uma mentira. A jaula dourada em que vivia não era um lar, era um cenário, e ela era a atriz inconsciente, cujo papel estava prestes a ser apagado do guião. O pavor frio e duro que a invadiu foi rapidamente substituído por outra coisa, uma raiva lenta, ardente e clarificadora. A atuação tinha terminado. Os dias que se seguiram à descoberta das mensagens de texto foram um limbo estranho e surrealista. Isabela movia-se pela sua vida com uma graça frágil e apática. O autômato da esposa perfeita. Preparava café, discutia o horário de Ricardo e sorria aos seus vizinhos. Tudo enquanto um grito silencioso estava preso no seu peito. O conhecimento da sua traição era uma presença física, uma pedra fria no seu estômago. Cada palavra que ele proferia agora se filtrava através da lente do seu engano. O seu amo-te, pronunciado enquanto saía para trabalhar, sentia-se como um estalo. Precisava de mais do que apenas mensagens de texto. Precisava de o ver para compreender o alcance da vida que ele vivia sem ela. A parte dela que era artista, a parte que observava, que enquadrava a verdade através de uma lente, assumiu o controle. Não se tratava de vingança. Ainda não. Tratava-se de recuperar a sua própria sanidade, de demonstrar a si mesma que não era a mulher insegura e paranoica
que ele a tinha pintado. As suas velhas habilidades voltaram para ela. Foi metódica. Começou com as suas finanças, obtendo acesso aos extratos bancários completos de cartões de crédito que ele pensava que ela nunca verificava. Lá estava, uma vida nas sombras, documentada em números frios e duros. Almoços semanais em dispendiosos restaurantes do centro, débitos de boutiques de lingerie onde ela nunca tinha posto os pés, um pagamento recorrente para um complexo de apartamentos de luxo no moderno bairro de Parque das Nações. Um endereço que não reconhecia. O seu coração martelava contra as suas costelas enquanto escrevia a morada no Google Maps. Um elegante arranha-céus de cristal e aço. Um ninho de amor. Ele não estava apenas a ter um caso, estava a financiar uma segunda vida. O passo seguinte foi mais difícil. Tinha de saber quem era Cláudia. Uma rápida pesquisa no servidor de trabalho de Ricardo. A sua palavra-passe era pateticamente previsível. O nome do seu primeiro cão. Lançou o diretório da empresa. Ela deslizou pelos nomes, prendendo a respiração. Lá estava. Cláudia Pires, associada de marketing júnior, mal 26 anos. A foto mostrava uma jovem brilhante e ambiciosa, com olhos penetrantes e um sorriso ensaiado. Era bonita de uma maneira genérica e intimidante. O tipo de mulher que Isabela via nas revistas, a irradiar uma energia confiante e implacável. A descoberta foi uma nova pontada de dor. Não era apenas um caso aleatório. Era alguém dentro do seu próprio mundo, alguém a quem ele via todos os dias. A última peça do quebra-cabeças encaixou uns dias depois. Uma amiga, Filipa, ligou-lhe, a sua voz hesitante. Isabela, não sei como dizer isto, mas hoje estava a almoçar no Chiado e viu Ricardo. Estava com uma jovem loira. Estavam muito próximos, de mãos dadas na mesa. Não te teria ligado, mas parecia muito a sério. Isabela sentiu uma estranha sensação de calma. Obrigada por me dizeres, Filipa. Agradeço a tua honestidade. Não restava surpresa, apenas uma confirmação sombria e cansada. Os alicerces do seu mundo tinham desmoronado e ela agora estava de pé entre os escombros. Essa noite decidiu que o confrontaria. Esperou até que ele chegasse a casa, a sua determinação a endurecer com cada tique do relógio. Ele entrou por volta das 21 horas, a afrouxar a gravata e a suspirar dramaticamente. Tu não irias acreditar no dia que tive. A conta dos Martins ameaça ir embora. Dói-me a cabeça. Estava a preparar o palco, a posicionar-se preventivamente como o esposo estressado e sobrecarregado de trabalho que não podia lidar com nenhum drama emocional. Isabela já não caía nisso. Parou no centro da sua cavernosa sala de estar, com os braços cruzados. Precisamos falar, Ricardo. Ele atirou a sua pasta sobre uma cadeira de couro. Pode esperar, Isabela. Realmente não estou com disposição. Não, disse ela, a sua voz tranquila, mas firme, a cortar a sua fadiga fabricada. Não pode. Eu sei sobre a Cláudia Pires, sei sobre o apartamento no Parque das Nações, sei sobre os almoços e os fins de semana. Eu sei tudo. A mudança no seu semblante foi instantânea. A fadiga desvaneceu-se, substituída por uma frieza calculadora. Não parecia culpado ou envergonhado. Parecia aborrecido, como se ela tivesse descoberto um problema logístico que ele agora tinha de resolver. Já vejo, disse lentamente, passando uma mão pelo seu cabelo perfeitamente penteado. Tens estado a espiar. Tenho estado a acordar, corrigiu-a. Diz-me, Ricardo, há quanto tempo dura isto? Ele soltou uma risada curta e sem humor. Que importa? Olha, Isabela, obviamente não é assim que eu queria que soubesses. As coisas entre nós não têm estado bem há muito tempo. Tens de o admitir. Lá estava de novo. A mudança, a culpa, a subtil insinuação,
de que isto era de alguma forma culpa dela, que a sua infelicidade ou a sua insegurança o tinham levado aos braços de outra mulher. Não te atrevas a pôr a culpa em mim, ciseou ela, a raiva finalmente a quebrar a sua compostura. Não fiques aí no lar que eu fiz para ti e finjas que és a vítima aqui. Ele levantou as mãos num gesto de falsa rendição. Está bem, estás zangada, eu percebo, isto é um desastre. Aproximou-se do carrinho do bar e serviu-se de um uísque de costas para ela. Eu ia dizer-te, tenho estado a tentar encontrar o momento certo, depois de a teres mudado para um apartamento que pagaste com o nosso dinheiro. Ele virou-se a agitar o líquido âmbar no seu copo. Os seus olhos estavam frios. Este não é o lugar para esta conversa. É demasiado emocional, demasiado carregado. Precisamos de ser adultos racionais. Encontremo-nos para o brunch no sábado. Podemos falar sobre tudo em terreno neutro. Com calma, Isabela olhou para ele desconcertada. Brunch? Ele queria agendar a dissolução do seu casamento como uma reunião de negócios. Terreno neutro? Queres discutir o fim da nossa vida juntos com uns ovos Benedict? É melhor do que gritarmos um com o outro aqui, disse suavemente. O talher dourado. Sábado, ao meio-dia. Podemos falar sobre o futuro, os arranjos, tudo. Podemos ser civilizados por nós. Uma parte dela, a parte lógica e avessa ao conflito que ele tinha cultivado durante anos, queria aceitar. Talvez um lugar público evitasse que ele fosse cruel. Talvez os obrigasse a uma aparência de civilidade. Mas outro instinto mais primitivo gritava que isto era uma armadilha. A sua calma era inquietante. A sua rápida viragem para uma reunião pública sentia-se estratégica, não conciliatória. Mas que escolha tinha ela? Ele recusou-se a discuti-lo mais, retirando-se por detrás de um muro de linguagem corporativa distante. Bem, disse ela finalmente, a sua voz mal era um sussurro. O talher dourado, sábado. Ele anuiu satisfeito. Bem, agora, se me dás licença, tenho algumas chamadas cedo amanhã. Terminou o seu uísque e subiu as escadas, não para o seu quarto, mas para o quarto de hóspedes, fechando a porta com firmeza atrás dele. Isabela ficou sozinha na casa silenciosa. A obra-prima do arquiteto sentindo a arrepiante certeza de que não estava a ser convidada para uma discussão civilizada, estava a ser convocada para uma execução. Os 2 dias anteriores ao brunch de sábado foram os mais longos da vida de Isabela. A casa, que alguma vez foi um símbolo do seu sucesso, partilhado com Ricardo, agora sentia-se como um mausoléu. Cada objeto guardava uma recordação que agora estava contaminada, uma relíquia de uma vida que era uma mentira. Ricardo permaneceu no quarto de hóspedes, e as suas interações foram curtas e frias, como 2 sócios comerciais hostis obrigados a partilhar um espaço de trabalho. Ele era exasperantemente cortês, o que era de alguma forma pior do que a raiva aberta. Era uma atuação, uma forma de assinalar que ele era o racional, o que tinha o controlo. Isabela, entretanto, sentia-se como um cabo elétrico sob tensão. Oscilava entre uma tristeza dilacerante e uma raiva furiosa e empoderadora. Num momento, chorava por uma fotografia do seu casamento e, no seguinte, estava a catalogar mentalmente cada ativo para o iminente divórcio. Ligou para uma advogada, uma mulher astuta e sem rodeios chamada Helena, que lhe deu alguns conselhos francos, mas necessários. Documenta tudo, Isabela, tinha dito Helena por telefone. Não combines nada verbalmente e, pelo amor de Deus, tem cuidado. Um homem como o teu marido, um narcisista com uma imagem pública a proteger,
é mais perigoso quando sente que o seu controle lhe escapa. Esta reunião pública parece um jogo de poder. Está a preparar o cenário. Não deixes que ele dirija o espetáculo. As palavras de Helena ressoaram na sua mente enquanto se preparava no sábado de manhã. Escolheu o seu traje com um deliberado cuidado, não o vestuário sombrio e ferido de uma vítima, mas um vestido verde esmeralda profundo, elegante e feito à medida. Era um vestido que Ricardo sempre tinha dito que era demasiado atrevido para ela. Maquilhou-se, definindo seus olhos, adicionando um toque de cor aos seus lábios. Era uma armadura. Não ia a esta reunião como a esposa destroçada. Ia como Isabela Silva, uma mulher prestes a reclamar a sua vida. O talher dourado era o cenário perfeito para o tipo de guerra psicológica de Ricardo. Era um lugar elegante e soalheiro para o brunch no bairro do Chiado, conhecido pelo seu menu exorbitantemente caro e pela sua clientela de socialites e magnatas. Era um lugar construído sobre as aparências, onde as pessoas iam ver e ser vistas. Os sussurros eram a moeda e uma cena pública era o suicídio social. Ao escolher esta localização, Ricardo se assegurava de que ela se comportaria o melhor possível, demasiado mortificada para causar um escândalo. Ele estava a tirar-lhe o seu poder antes mesmo que ela entrasse pela porta. Quando chegou, Ricardo já estava lá, sentado numa mesa proeminente no centro da sala. Pôs-se de pé enquanto ela se aproximava, um pequeno sorriso ensaiado no seu rosto, como se fossem qualquer outro casal que se reunia para uma refeição de fim de semana. «Isabela, estás espantosa», disse, os seus olhos dando-lhe uma rápida e avaliadora análise. Não era um elogio, era uma avaliação do seu oponente. «Terminemos com isto, Ricardo», disse ela, a sua voz baixa enquanto se sentava. O ar entre eles crepitava com uma animosidade tácita. Um empregado aproximou-se, mas Ricardo o dispensou com um gesto. «Esperaremos uns minutos antes de pedir», disse suavemente. Depois voltou a sua atenção para Isabela. «Olha, sei que estás zangada, mas quero que manejemos isto com dignidade. Há ativos a discutir. A casa, temos muito a desenredar». Falou em tons calmos e medidos, expondo a logística da sua separação, como se estivesse a delinear uma fusão corporativa. Falou de equidade e respeito mútuo, uma ironia nauseabunda que revirava o estômago de Isabela. Notou que ele continuava a olhar para a entrada. Um tique subtil, quase imperceptível. Estava à espera de algo, ou de alguém. «O que é isto, Ricardo?» perguntou finalmente, interrompendo o seu monólogo. «Porque sinto que estou numa negociação de negócios. Onde está o homem que chorou no dia do nosso casamento? Onde está o homem que me pegou na mão durante 12 horas quando o meu pai estava no hospital? Alguma vez exististe?» Um flash de algo parecido com a culpa cruzou o seu rosto antes de ser substituído pela sua máscara de frieza distante. «As pessoas mudam, Isabela. Afastamo-nos. Acontece». «Nós não nos afastamos», replicou ela, a sua voz a subir ligeiramente. «Tu mentiste-me sistematicamente enquanto construías uma vida separada com uma jovem de 26 anos do teu escritório». Ele inclinou-se, a sua voz a baixar para um sussurro áspero. «Baixa a voz. Quiseste falar, por isso falemos. Estou disposto a ser muito generoso no acordo, mais do que generoso, mas só se isto for manejado limpamente, sem dramas». Era uma ameaça disfarçada na linguagem de uma transação. «Comporta-te ou arruinar-te-ei financeiramente». E então ela viu. O seu olhar dirigiu-se de novo em direção à porta e desta vez um pequeno sorriso tocou os seus lábios. Isabela virou a cabeça seguindo a sua linha de visão. Caminhando em direção à sua mesa estava Cláudia Pires,
Usava um vestido branco justo que deixava pouco à imaginação. O seu cabelo loiro era perfeito, a sua maquilhagem impecável. Movia-se com a confiança predatória de uma mulher que sabia que tinha vencido. Os seus olhos estavam fixos em Isabela, e o seu sorriso era triunfo puro e não adulterado. A Isabela gelou-lhe o sangue. Isto não era uma discussão. Isto não era uma negociação. Isto era uma emboscada. Ricardo não a tinha trazido ali para falar. Tinha-la trazido ali para ser substituída, para que lhe mostrassem a sua sucessora, para ser humilhada até à submissão. Numa sala cheia da elite da cidade, as palavras de Helena ressoaram nos seus ouvidos. Está a preparar o cenário. Não deixes que ele dirija o espetáculo. Mas enquanto Cláudia aproximava uma cadeira sem convite e se sentava na sua mesa, uma nauseabunda onda de pavor invadiu Isabela. Tinha caminhado diretamente para o centro do palco e as cortinas mal começavam a levantar-se no seu espetáculo de horror pessoal. No instante em que Cláudia Pires se sentou, o ar na mesa tornou-se denso e sufocante. O murmúrio ambiental do talher dourado, o tilintar das taças de champanhe e dos talheres de prata, tudo pareceu desvanecer-se num rugido surdo e distante. O mundo de Isabela tinha-se reduzido aos 3 pés de espaço ocupados pelo seu esposo, a sua amante e ela própria. Cláudia nem sequer olhou para Ricardo. Todo o seu foco agudo e malicioso estava em Isabela. Colocou a sua mala de designer sobre a mesa com um suave baque, um gesto territorial. Então, começou Cláudia, a sua voz um pouco demasiado alta, a atrair a atenção das mesas adjacentes. Tu deves ser a Isabela. O Ricardo tem me falado muito de ti. A condescendência era palpável. Isabela sentiu um rubor de calor subir pelo seu pescoço. Olhou para Ricardo, à espera que dissesse algo, que interviesse, que manejasse a situação que tão claramente havia orquestrado. Ele simplesmente se sentou ali, um observador passivo, com uma expressão débil e ilegível no seu rosto. Estava a gostar. Estava a observar para ver o que ela faria. Isabela respirou fundo, forçando-se a manter a calma. Não lhes daria a satisfação de uma cena histérica. Voltou o seu olhar para Cláudia, os seus olhos tão frios quanto pôde fazê-los. E tu deves ser a associada júnior que pensa que se deitar com o seu chefe é uma estratégia de carreira viável. Ele não me disse absolutamente nada de ti. Um flash de surpresa cruzou o rosto de Cláudia antes que o seu sorriso triunfante regressasse, mais duro desta vez. Ele me disse muito. Disse-me como vocês os dois não se têm ligado realmente em anos, como te descuidaste, como és mais uma gerente de negócios do que uma esposa. Cada palavra era um dardo envenenado, lançado com precisão. Eram as palavras de Ricardo, Isabela sabia-o, torcidas e transformadas em armas por esta mulher mais jovem. Eram as críticas privadas e insidiosas que ele havia usado para minar a sua confiança durante anos, agora a serem transmitidas em público. — O que queres, Cláudia? Perguntou Isabela, a sua voz tensa. — O que eu quero? Quero o que já tenho, disse, a sua voz a pingar veneno. Levantou a sua mão esquerda e colocou-a sobre a mesa, mostrando um delicado anel de diamantes no seu 4º dedo. Não era um anel de noivado, mas era significativo, um símbolo claro. Eu quero o Ricardo, e ele me quer a mim. Estamos apaixonados. Ele é demasiado decente para te pôr na rua sem uma conversa. Sentia que te devia isso. A palavra decente flutuou no ar, uma grotesca perversão da verdade. Isabela olhou para o anel, depois para o rosto impassível de Ricardo. Ele nem sequer a olhou nos olhos.
era um cobarde escondido por detrás da sua amante. É isto o que é, Ricardo, disse Isabela, a sua voz perigosamente tranquila. Trouxeste-me aqui para que a tua namorada fizesse o teu trabalho sujo por ti? Ricardo finalmente falou, o seu tom conciliador. Agora, Isabela, não sejamos dramáticos. A Cláudia só está a ser honesta. Todos precisamos de ser honestos se vamos seguir em frente. Seguir em frente. O riso de Isabela foi um som agudo e amargo. Queres dizer, depois de vocês os dois terminarem de demolir a minha vida? Qual é o próximo passo? Queres que te faça as malas? Cláudia inclinou-se, a sua voz a baixar para um sussurro conspirador que era de alguma forma mais penetrante do que um grito. Na verdade, já o fiz. As coisas dele estão na minha casa, o apartamento que ele paga. Tu sabes, aquele que tem uma vista incrível da cidade. Ele diz que a vista da tua casa nos subúrbios é tão aborrecida, tão doméstica. A humilhação era uma força física que a oprimia, roubando-lhe o ar dos pulmões. As pessoas nas mesas circundantes agora olhavam abertamente. O seu brunch esquecido. Estavam a testemunhar um desporto sangrento, e ela era a presa. Este era o plano de Ricardo o tempo todo, quebrar o seu espírito tão a fundo que ela aceitaria qualquer migalha que ele lhe atirasse no divórcio. Estaria demasiado envergonhada para lutar, demasiado quebrada para exigir o que lhe era devido. Simplesmente desapareceria em silêncio. Sentiu a picada das lágrimas por detrás dos seus olhos e as conteve com cada grama da sua vontade. Não choraria, não lhes daria essa vitória. Pôs-se de pé, as suas mãos a tremerem. Terminei, disse, a sua voz trêmula, mas clara. Não me sentarei aqui para isto. Mas quando se virou para ir embora, a voz de Cláudia, aguda e cruel, cortou o ar, detendo-a de repente. Fugir? É isso o que tu fazes sempre? Não é de admirar que ele ficasse tão aborrecido. Ele precisa de uma mulher que lute pelo que quer, não de uma dona de casa descolorida que renunciou à sua vida há anos. Isabela ficou imóvel, de costas para a mesa. O insulto acertou no alvo, atingindo o coração da sua insegurança mais profunda. O sacrifício da sua carreira, a vida que tinha abandonado por ele. Lentamente, virou-se, os seus olhos fixos nos de Cláudia. O rosto da mulher mais jovem era uma máscara de certeza complacente. Acreditava que tinha todas as cartas. Tinha o homem, o apartamento, o futuro. E naquele momento, no centro daquele restaurante silencioso e expectante, certamente parecia que sim. Isabela sentiu-se completa e absolutamente sozinha, presa no fogo cruzado de uma batalha que nem sequer sabia que supostamente deveria estar a travar. A emboscada estava completa. O restaurante agora estava inquietantemente silencioso. O ruído ambiente havia cessado, substituído por um silêncio concentrado e predador. Cada comensal no talher dourado havia se tornado um membro da audiência para a crucificação pública de Isabela. As suas pernas sentiam-se fracas, mas ela recusou-se a voltar a sentar-se. Ficou ali, presa no centro das atenções de dezenas de olhos curiosos. Cláudia, sentindo que tinha Isabela contra as cordas, decidiu pressionar a sua vantagem e ir para o abate. Ela também se pôs de pé, encurtando a distância entre elas, criando um quadro de confrontação direta para que toda a sala o visse. Sabes, quase sinto pena de ti, disse Cláudia, a sua voz tingida de falsa piedade. Fez um gesto em direção à opulenta sala. Pensas que tudo isto, a casa grande, os restaurantes elegantes, te torna a parceira dele? Mas tu és só a curadora do museu dele. Eu sou o futuro dele. Estamos a construir algo real. Depois lançou-se num monólogo brutal e detalhado, desenhado para infligir a máxima dor.
Falou de momentos íntimos com Ricardo, piadas partilhadas, planos futuros. Mencionou as férias que já tinham reservado para Santorini, uma viagem com a qual Isabela andava a sonhar há uma década, com um arquivo cheio de ideias para isso no seu escritório em casa. O Ricardo e eu ligamo-nos a um nível intelectual que tu simplesmente não consegues entender, continuou Cláudia, a sua voz a elevar-se com fervor justificado. Falamos do trabalho dele, das ambições dele. Ele diz que falar contigo é como ler um jornal de ontem. Simplesmente não entendes a pressão sob a qual ele está. Isabela olhou para Ricardo, que agora examinava conscienciosamente um copo de água, recusando-se a participar. O seu silêncio era a sua cumplicidade. Ele estava a sancionar isto. Estava a permitir que esta mulher destruísse sistematicamente 15 anos da sua vida. Cada recordação partilhada, cada sacrifício que Isabela tinha feito, e o repintasse como uma farsa, aborrecida e sem amor. Cláudia não tinha terminado. Dirigiu o seu ataque à aparência de Isabela. Ele me comprou este vestido na semana passada, disse, passando uma mão pela anca. Disse que adora como eu não tenho medo de mostrar a minha figura. Disse que é refrescante estar com uma mulher que ainda se orgulha de si mesma. A implicação era clara e horrível. Cada noite que Isabela tinha ficado acordada a equilibrar as suas contas. Cada fim de semana que tinha passado a planear um jantar corporativo em vez de ir ao ginásio. Cada linha de preocupação no seu rosto por gerir as suas complexas vidas. Tudo estava a ser utilizado como prova do seu fracasso. Como mulher, como esposa, o golpe final chegou quando Cláudia meteu a mão na sua mala e tirou uma pequena caixa de veludo para joias. Abriu-a. Dentro havia um par de impressionantes brincos de safira. Exatamente os que Isabela tinha apontado numa montra da Tiffany's no seu aniversário no mês passado. Ricardo havia afirmado que não podiam dar-se ao luxo de os ter, que precisavam de ser mais frugais. Ele me deu estes ontem à noite, disse Cláudia, a sua voz suave e triunfante. Disse que o azul é a cor dos novos começos, o nosso novo começo. Isso foi tudo. A última e insuportável peça de crueldade. Já não se tratava apenas de infidelidade. Tratava-se de um desprezo profundo e calculado. Ele não só a tinha enganado, mas tinha ativamente pegado nos seus sonhos, nos seus desejos e os tinha dado a outra pessoa. Tinha feito uma troça da sua própria identidade. Uma única lágrima finalmente escapou e traçou um caminho quente pela bochecha de Isabela. Ela limpou-a com raiva. Os sussurros na sala ficaram mais fortes. Podia sentir o julgamento, a piedade, a curiosidade mórbida dos espectadores. Era um espetáculo. A esposa mais velha e louca a ser substituída publicamente pelo modelo mais novo. Era um clichê humilhante e misógino. E ela era a sua estrela involuntária. Estás satisfeito? A voz de Isabela era um sussurro cru e quebrado dirigido a Ricardo. A minha humilhação está completa? Ricardo finalmente levantou o olhar com uma expressão de dor no seu rosto tão falsa, tão teatral, que era obscena. Isabela, eu disse-te que não queria um espetáculo. És tu que te estás a pôr emocional. A Cláudia só está a tentar ser honesta sobre a realidade da situação. A desfaçatez do seu gaslighting, dele a tentar apresentá-la como a histérica numa situação que ele havia orquestrado, era assombrosa. Ele ia sentar-se ali e deixar que isto acontecesse, e depois culpá-la pelo seu próprio sofrimento. Isabela sentiu uma profunda sensação de desespero invadi-la. Havia sido superada em número e completamente sozinha. Cláudia sorria com presunção,
Ricardo fazia-se de vítima e o mundo a observava a desmoronar-se. Não havia escapatória. Havia perdido. A vida que conhecia tinha terminado e estava a terminar ali mesmo, numa cacofonia de sussurros e o sorriso presunçoso da amante do seu esposo. Abriu a boca para dizer algo, qualquer coisa, mas apenas lhe saiu um soluço abafado. A humilhação era absoluta. Justo quando a compostura de Isabela estava prestes a desmoronar-se por completo, uma nova voz cortou a atmosfera carregada do restaurante. Era tranquila, clara e tinha um peso de autoridade inegável. Creio que a jovem está errada. Todas as cabeças, incluídas as de Isabela, Ricardo e Cláudia, se viraram em direção à fonte. Uma mulher se levantava de um reservado isolado. Teria talvez 60 e poucos anos, com o cabelo prateado impecavelmente penteado e uns olhos de um azul surpreendentemente aguçado. Ia vestida com um simples, mas requintadamente cortado, tailleur de calça azul marinho. Não havia nada ostensivo nela. No entanto, dominava a atenção da sala mais eficazmente do que os ruidosos shows de Cláudia jamais poderiam ter feito. Moveu-se com uma graça silenciosa, o seu olhar fixo, não em Isabela ou Cláudia, mas diretamente em Ricardo. À medida que se aproximava da sua mesa, uma onda de reconhecimento, seguida de um pânico puro e indubitável, invadiu o rosto de Ricardo. A sua máscara, cuidadosamente construída de calma distante, dissolveu-se, substituída por um choque pálido e fantasmagórico. Parecia ter visto um fantasma. Helena! Balbuciou a sua voz mal audível. O que estás a fazer aqui? A mulher, Helena Castro, parou junto à sua mesa. Dirigiu a Cláudia um olhar breve e desdenhoso, como se fosse um móvel ligeiramente interessante, antes que os seus penetrantes olhos voltassem a pousar em Ricardo. Estava a desfrutar de um almoço tranquilo, Ricardo, disse a sua voz uniforme e perigosamente agradável. Até que a tua negociação se tornou bastante ruidosa. Já passou muito tempo. Não envelheceste bem. A desonestidade parece estar a assentar nos teus traços. Cláudia, inflada de arrogância e indignada por ser ignorada, deu um passo em frente. Desculpe, mas esta é uma conversa privada. Quem é a senhora? Helena finalmente dirigiu toda a sua atenção a Cláudia. Não parecia zangada, parecia aborrecida, como uma bióloga a examinar um espécime comum e sem interesse. O meu nome é Helena Castro, disse simplesmente. E tu, querida, és um clichê, e um bastante triste, por sinal. O nome Helena Castro pareceu sugar o ar restante da sala. Para Isabela, o nome não significava nada, mas viu o flash de reconhecimento e medo nos olhos de vários espectadores nas mesas próximas. Homens mais velhos com fatos caros que subitamente pareciam muito incômodos. E Ricardo? Ricardo parecia prestes a ficar fisicamente doente. Agora, Ricardo, continuou Helena, o seu tom a mudar de desdenhoso para cirúrgico. Sinto-me curiosa. Costumavas ter melhor gosto, um pouco mais de subtileza. Isto é simplesmente vulgar. Encenar uma execução pública da tua esposa é profundamente decepcionante. Ricardo pôs-se de pé, a tentar recuperar algum controlo. Helena, este é um assunto familiar privado. Com o devido respeito, não é da sua conta. Helena soltou uma risada suave e seca que não tinha humor. Oh, mas aí tu te enganas. Quando construís toda a tua carreira sobre uma base de roubo e engano, o teu negócio torna-se o meu negócio. Especificamente, quando o que roubaste era meu. Isabela olhou para esta mulher, Helena Castro, completamente desconcertada. Roubo? Carreira? O que tinha isto a ver com o caso? Cláudia, no entanto,
viu a sua vitória a escapar e tentou reclamar a narrativa. Ele não é um ladrão. O Ricardo é um homem brilhante, sócio da Sol e Mar. É um dos consultores mais respeitados da cidade. Os aguçados olhos azuis de Helena viraram-se para Cláudia. E desta vez houve um flash de algo que parecia quase piedade. Pobre menina, não tens ideia de a quem te ligaste, pois não? Pensas que és a rainha dele, mas és só mais um peão, um descartável. Depois virou-se para Ricardo, que agora suava visivelmente. Toda a dinâmica tinha mudado. Ricardo e Cláudia já não eram os predadores. Estavam encurralados. A audiência já não olhava para Isabela. Todos estavam cativados por esta mulher elegante e formidável que havia aparecido do nada. Helena Castro olhou do rosto aterrorizado de Ricardo para o surpreendido de Isabela. Deu a Isabela um pequeno, quase imperceptível aceno, um gesto de aliança. Foi o primeiro momento de solidariedade que Isabela tinha sentido em todo o dia. «Senta-te, Isabela», disse Helena, a sua voz suavizando ligeiramente. «Creio que há algumas coisas que tu e o resto desta sala precisam de ouvir sobre o verdadeiro Ricardo Silva». A testemunha havia subido ao estrado. O julgamento estava prestes a começar. Mas o homem no banco dos réus já não era Isabela. Era o seu esposo. Helena Castro permaneceu de pé. Uma figura de imensa compostura e poder. O restaurante estava tão silencioso que se podia ouvir o zumbido do ar-condicionado. Ricardo estava paralisado. O seu rosto uma máscara de medo primitivo. Cláudia parecia confusa e zangada, a sua cena de vitória cuidadosamente planeada, sequestrada por uma jogadora desconhecida. «Permitam-me contar a todos uma história», começou Helena, a sua voz a ressoar com clareza. Não estava a gritar, mas as suas palavras exigiam a atenção de cada pessoa na sala. Há uns 20 anos eu era sócia principal de uma pequena firma de consultoria. Dei uma oportunidade a um jovem recém-saído da escola de negócios. Era ambicioso, encantador e faminto. Lembrava-me de mim mesma naquela idade. O seu nome era Ricardo Silva. Fez uma pausa, deixando a informação assentar. Olhou diretamente para Ricardo. Eu te treinei, eu te abri portas, coloquei-te no meu projeto mais importante, um modelo revolucionário de logística e cadeia de suprimentos que eu vinha desenvolvendo há anos. Chamei-lhe Projeto Aurora. Era o trabalho da minha vida. Isabela observou Ricardo, que pareceu encolher sob o olhar de Helena. As suas mãos tremiam. O Projeto Aurora estava destinado a redefinir a indústria, continuou Helena, a sua voz a endurecer. E o Ricardo sabia disso, conhecia cada detalhe, cada algoritmo, cada projeção. E num fim de semana, enquanto eu estava fora a visitar a minha irmã, moribunda, ele foi ao escritório, copiou cada arquivo do meu servidor e renunciou por e-mail na segunda-feira de manhã. 2 meses depois, a Sol e Mar anunciou o seu inovador Protocolo Cisne, que milagrosamente guardava uma espantosa semelhança com o meu trabalho. Foi o protocolo que converteu a sua firma num líder global. Foi o protocolo que converteu Ricardo Silva em sócio. Não só roubou o meu projeto, roubou o meu legado. Os arquejos percorreram a sala. Um homem numa mesa próxima, um conhecido CEO, baixou lentamente a sua chávena de café com os olhos muito abertos. «Por que não fez nada?» sussurrou alguém de outra mesa. O olhar de Helena varreu a sala. «Tentei, mas ele foi astuto. Havia mudado o suficiente da terminologia, retocado algumas variáveis e o havia disfarçado com jargão corporativo. A minha firma era pequena. A Sol e Mar tinham um exército de advogados.
Sepultaram-me em litígios até que já não pude permitir-me lutar. Sabia que eu estava emocional e financeiramente esgotada pela doença da minha irmã. Programou a sua traição com perfeição. Foi um movimento vicioso, brilhante e sociopático, do tipo que em alguns círculos é recompensado. Depois voltou o seu penetrante olhar para Ricardo. Mas cometeste um erro, Ricardo. Foste arrogante. Pensaste que eu simplesmente desapareceria. Mas sou uma mulher paciente e a tecnologia melhorou notavelmente em 20 anos. Há uns meses contratei uma equipa forense digital para analisar as minhas cópias de segurança originais do servidor com data e hora de há 2 décadas, aquelas que guardei num disco rígido empoeirado no meu estúdio. Os metadados são irrefutáveis. Demonstram, linha por linha, que toda a tua carreira está construída sobre uma mentira. Ricardo finalmente encontrou a sua voz, um grito desesperado e sufocado. Isso é calúnia! Não podes provar nada disso! Helena sorriu, uma linha fria e afiada como uma lâmina. Não posso? Tive uma reunião muito produtiva ontem com toda a junta executiva da Sol e Mar e outra conversa fascinante com um jornalista vencedor do prêmio Pulitzer do El País, que acha a história das origens fraudulentas de um titã corporativo bastante convincente. O artigo, creio, publica-se na segunda-feira. A cor desvaneceu-se por completo do rosto de Ricardo. Acabou. A sua carreira, a sua reputação, toda a sua identidade fabricada, tudo se evaporou num instante. Mas Helena não tinha terminado. Voltou o seu olhar frio e analítico para Cláudia, que agora olhava para Ricardo com crescente horror, as peças a encaixarem na sua mente. E tu? Disse Helena, a sua voz a suavizar com uma espécie de piedade. Deixa-me adivinhar. Ele te disse que eras diferente, que o entendias de uma forma que a sua esposa nunca poderia. Prometeu-te um futuro, uma parceria, uma vida de glamour. Provavelmente te deu um pequeno anel ou uns brincos caros como pagamento inicial desse futuro. Fez um gesto em direção aos brincos de safira, que Cláudia havia exibido com tanto orgulho. Usou as mesmas frases com a sócia Júnior, com a qual teve um caso há 5 anos. Sei porque o pai dela é meu amigo. Ricardo arruinou a sua carreira no verão quando ela ameaçou expô-lo. Usa mulheres como tu como alavanca, como reforço do ego, e depois as descarta quando já não são convenientes. Não estavas a conquistar um homem, querida. Estavas a candidatar-te a um posto temporário com benefícios a longo prazo muito pobres. Cláudia olhou para os brincos como se fossem cobras venenosas. O sorriso triunfante havia desaparecido, substituído por um olhar de devastação e humilhação absolutas. Não era uma vencedora. Era só a última tola numa longa lista delas. Olhou para Ricardo, os seus olhos cheios de traição e nojo. Depois agarrou a sua mala e fugiu do restaurante sem dizer uma palavra. Agora só Ricardo e Isabela ficaram na mesa, com Helena Castro de pé sobre eles, como uma figura de julgamento. Ricardo desmoronou-se na sua cadeira, um homem destroçado. Olhou para Isabela, os seus olhos a suplicarem pela primeira vez em anos. Isabela? Começou, mas Helena o interrompeu. Não, disse, a sua voz, uma ordem final e cortante. Não tens o direito de pedir a simpatia dela, não agora. Depois olhou para Isabela e a sua expressão era de profunda compreensão partilhada. 2 mulheres de 2 gerações diferentes, agravadas pelo mesmo homem. Já não te resta nada para te oferecer, Isabela, disse Helena suavemente. Nem dinheiro, nem reputação. O homem com quem te casaste deixou de existir há muito tempo. O que faças agora depende de ti. Com isso, Helena Castro acenou com um gesto final e decisivo. Caminhou para a parte da frente do restaurante,
pagou a sua conta em dinheiro e foi embora, desaparecendo tão silenciosamente como havia aparecido. Não só tinha defendido Isabela, mas tinha desmantelado os alicerces do mundo de Ricardo com nada mais do que a verdade. A crucificação pública havia terminado, mas o homem que ficava a sangrar na cruz era Ricardo Silva. O silêncio que se seguiu à partida de Helena Castro foi ensurdecedor. Todo o restaurante parecia prender a respiração. Ricardo ficou desmoronado na sua cadeira, um invólucro vazio do homem poderoso que havia sido há apenas uns minutos. Os sussurros começaram de novo, mas agora não estavam dirigidos a Isabela. Estavam dirigidos ao homem desonrado, cuja vida acabava de ser detonada publicamente. Isabela olhou para ele, para o homem a quem tinha amado, para o homem com quem tinha construído uma vida, e não sentiu nada. A raiva tinha desaparecido. A dor tinha desaparecido. Tudo o que restava era uma vasta e vazia piedade. Era patético. O seu poder sempre havia sido uma ilusão, um disfarce tecido com ideias roubadas e sustentado por mentiras. Sem ele, era só um homem pequeno e assustado. Lentamente, deliberadamente, pegou na sua mala. Pôs-se de pé, a sua postura reta, a cabeça alta. Não lhe disse uma palavra. Não restava nada para dizer. Olhou para ele pela última vez, não como uma esposa, mas como uma estranha. Depois virou-se e foi embora. A saída do Talher Dourado foi a mais longa da sua vida, mas ao contrário da sua entrada, esta não foi um passeio de vergonha. Podia sentir os olhos dos outros clientes sobre ela, mas os olhares eram diferentes agora. Estavam cheios de assombro, de respeito, de simpatia. Enquanto passava pela porta principal, o gerente, um homem que a tinha olhado com pena momentos antes, apressou-se a abri-la para ela. A sua expressão era de profunda desculpa. Sair para a rua soalheira de Lisboa sentiu-se como tomar a sua primeira lufada de ar limpo depois de ter estado presa debaixo da terra. O choque começava a dissipar-se, substituído por uma estranha e emocionante sensação de leveza. O peso dos enganos de Ricardo, o fardo do seu abuso emocional, a jaula dourada na qual nem sequer se tinha dado conta de que estava presa. Tudo se tinha levantado. Não foi para casa. Não podia suportar a ideia daquela casa, com as suas linhas frias e modernas e os seus quartos cheios de fantasmas. Em vez disso, caminhou até um parque próximo, encontrou um banco vazio e sentou-se. Observou as crianças a brincar nos baloiços, observou os casais a passear de mãos dadas e deixou que as lágrimas brotassem. Mas não eram lágrimas de humilhação ou desgosto. Eram lágrimas de dor pelos 15 anos que tinha perdido e lágrimas de libertação pelo futuro, que agora era aterrorizadora e maravilhosamente um quadro em branco. As semanas seguintes foram um borrão de papelada de advogados e caixas de embalagem. Ricardo, como Helena havia previsto, estava arruinado. O artigo do Diário de Notícias foi uma exposição devastadora e meticulosamente investigada que pôs fim à sua carreira e o converteu num pária na comunidade empresarial. Tentou lutar contra o divórcio, agarrar-se aos seus bens, mas não tinha nenhuma vantagem. Helena, a sua advogada, foi implacável. Isabela obteve a casa, uma parte significativa dos seus bens líquidos e a sua liberdade. Pôs a casa no mercado de imediato. Não queria nenhum lembrete. Uma tarde chuvosa, enquanto arrumava velhas caixas no sótão, encontrou o seu antigo equipamento de câmaras profissionais, lentes e tripés a dormir nos seus estojos feitos à medida. Abriu os seus dedos a traçarem o metal frio do corpo da câmara. Levantou-a até o seu olho,
o peso familiar e reconfortante nas suas mãos. Uma parte dela, que acreditou morta há muito tempo, voltou à vida. Um mês depois, um pequeno cartão manuscrito chegou ao seu novo apartamento. Muito mais pequeno. O cartão era grosso e caro. A nota era breve. Isabela, espero que estejas a encontrar o teu novo começo. Ouvi dizer que voltaste à fotografia. O mundo precisa de mais pessoas que saibam capturar. Se alguma vez precisares de uma aliada ou simplesmente de uma chávena de café, tens o meu número. Atentamente, Helena Castro. Isabela sorriu, um sorriso genuíno e sem fardos. Havia vendido a obra-prima arquitetônica e agora vivia num loft com uma luz natural brilhante. Os seus dias não estavam cheios da gestão de uma agenda social, mas de redescobrir a cidade através da sua lente, encontrando beleza nas linhas duras das pontes e na geometria oculta dos becos. Era pobre de uma maneira que não o tinha sido em anos, mas sentia-se mais rica do que nunca na sua vida. A sua humilhação no talher dourado tinha se sentido como um fim, mas agora deu-se conta de que não o era. Foi uma demolição violenta, dolorosa, desnecessária. Foi a demolição de uma estrutura condenada para dar lugar a algo novo, algo real, algo que era completamente seu. Pegou na sua câmara, olhou o horizonte da cidade e soube, com uma certeza que se instalou profundamente nos seus ossos, que finalmente estava pronta para começar a construir. A história de Isabela é um poderoso lembrete de que os nossos momentos mais baixos não têm por que nos definir. O que começou como um plano cruel e calculado para humilhar, converteu-se no catalisador da sua libertação. Mostra-nos que a força não se trata apenas de suportar a dor, mas de ter a coragem de se afastar de uma vida que já não é sua e construir uma nova do zero. Também é uma história sobre os anjos e aliados inesperados que encontramos nas nossas horas mais escuras, estranhos que veem a nossa luta e escolhem defender o que é certo. A intervenção de Helena Castro não foi só por vingança. Foi um ato de justiça que deu a Isabela a oportunidade de reclamar a sua própria narrativa. Se esta história de resiliência, justiça e empoderamento ressoou contigo, tira um momento para clicar no botão gosto. Partilha-a com alguém que possa precisar de um lembrete da sua própria força interior. E não te esqueças de subscrever ao nosso canal para mais histórias da vida real que inspiram e nos lembram o incrível poder do espírito humano. Obrigado por ouvir.